Nós vamos iniciar uma série de 20 episódios chamada Entenda a Fé Cristã. Essa série é baseada neste livro aqui, Entenda a Fé Cristã, de Wayne Grudem. São 20 questões que todo cristão precisa conhecer. 20 questões centrais da fé cristã de forma simples e sintética. Nós vamos começar falando a respeito da Bíblia. Existe uma frase famosa que diz que a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando para o seu povo. O fato é que a Bíblia nem fechada é um livro comum. A palavra Bíblia vem do grego livro. O que a Bíblia é? A Bíblia é uma biblioteca, é uma coleção de 66 livros. Fantástico! Livros que foram escritos num período de 1500 anos por 40 autores diferentes, sendo que alguns autores eram superletrados e formados, como Lucas o médico, e outros eram pessoas simples, como Pedro, um pescador. Tivemos reis como Davi, enfim, é uma diversidade enorme, num período enorme. Seria impossível escrever um livro com 40 pessoas num período tão grande e ser um livro. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia é o livro mais vendido de toda a história. Ao mesmo tempo, é o livro mais perseguido. Você imagina o que seria provar que é uma mentira um livro como a Bíblia? E ele foi perseguido por questões religiosas, por questões políticas, enfim. A Bíblia é um livro extraordinário. Eu gostaria de falar a respeito de 4 aspectos hoje. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, nós temos várias expressões como assim diz o Senhor. Então Deus usando pessoas para dizer: esta é a palavra do Senhor. Nós temos um salmo, o Salmo 119, que cada versículo fala a respeito de uma realidade específica da palavra de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar em 2 Timóteo o que está escrito, que a palavra de Deus foi soprada, que a Escritura foi soprada por Deus, foi inspirada por Deus. Em outras palavras, cada palavra das Escrituras foi inspirada, foi soprada por Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, é o que está escrito lá em João 17:17. E por isso ela sobreviveu a todo esse tempo, por isso ela continua atual. Alguém disse que ela é mais atual do que o jornal de hoje, mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia também tem o aspecto da clareza, que seria o nosso ponto número 2. A Bíblia tem trechos mais fáceis e trechos mais difíceis. É fato, existem textos que são misteriosos para nós. Mas a leitura da Bíblia não está reservada apenas aos iluminados. A própria Bíblia diz que ela dá sabedoria aos simples. Ela fala que quem compreende a Bíblia compreende espiritualmente, é o que está escrito lá em Coríntios. Então o que acontece com a palavra de Deus é que ela não está limitada à capacidade intelectual de alguém, mas ela está condicionada à espiritualidade. Então a Bíblia não foi escrita para confundir, ela foi escrita para esclarecer, ela não foi escrita apenas para os sábios e os entendidos, ela foi escrita para todos, ela é acessível a todos, todos deveriam ler, todos deveriam se apropriar dos ensinos da Bíblia. O problema não é a Bíblia, talvez o problema seja a gente, sejamos nós, a forma como nós abordamos as Escrituras. O que nós temos que fazer é ler com atitude de oração. A Bíblia é um livro que ao mesmo tempo é natural e sobrenatural. É literatura, sim, mas é uma literatura inspirada por Deus. Deus fala através das Escrituras, Deus fala através da Bíblia. É impressionante como pessoas diferentes podem ler o mesmo texto e Deus falar coisas diferentes através desse mesmo texto. O terceiro ponto, qual seria a necessidade da Bíblia para nós? As Escrituras nos dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para que ela gere fé no nosso coração. A fé não vem de nós mesmos, a fé vem de Deus e a fé vem para nós através da palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia diz é que as Escrituras nos fazem sábios para a salvação. Ou seja, a salvação
está condicionada ao conhecimento que nós temos da palavra, das Escrituras. As Escrituras nos informam, as Escrituras nos capacitam a entender a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. Por outro lado, a Escritura também diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos traz vida, vida espiritual, vigor. A palavra de Deus nos alimenta, assim como o alimento é físico, alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma. A palavra de Deus faz com que nós conheçamos a Deus e conheçamos a sua vontade, a vontade de Deus para nós. A Bíblia é a base da teologia, do estudo de Deus, mas especialmente a Bíblia é a base do meu relacionamento, do seu relacionamento diário com Deus. A Bíblia, em quarto e último lugar, ela é suficiente. O que está escrito em 2 Timóteo é que a palavra de Deus nos capacita para toda boa obra, ou seja, tudo aquilo que Deus espera de nós, tudo aquilo que Deus planeja para nós, Ele nos revelou, Ele trouxe para nós através das Escrituras. Nós, protestantes, costumamos dizer o seguinte, que a palavra de Deus é a nossa regra final de fé e prática. Nós vamos para as Escrituras para tudo na nossa vida. O Salmo 119, 105 tem um versículo emblemático, ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, dirige toda a nossa vida. Por isso nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada desse livro. Ele está completo, ele está perfeito, inspiração de Deus para nós. Nós retiramos da palavra de Deus princípios para todas, absolutamente todas as áreas da nossa vida. Provavelmente nós não vamos encontrar nomes, situações e circunstâncias modernas, mas nós vamos encontrar ali os princípios aplicáveis a cada uma dessas nossas situações modernas. Uma dica para você que está começando agora com a Bíblia. Leia ela a partir do Novo Testamento, porque as próprias Escrituras nos ensinam que o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos uma capacidade maior de entender o Velho Testamento. Lá existem profecias que se cumpriram no Novo Testamento e é fato que toda a Escritura fala a respeito de Jesus. E lá no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, nós começamos a ver a história de Jesus, os ensinos de Jesus, a presença de Jesus entre os homens e logo em seguida o efeito disso nos discípulos, o começo da igreja, enfim. Comece a ler da segunda parte. A Bíblia é um livro diferente para você que está começando. Então você não sabe por onde começar? Vai para os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai experimentar tudo isso que nós falamos aqui até agora. Que Deus te abençoe e que Deus fale com você através da sua palavra.